médico clínico geral, Dr. Djalma Marques. Boa tarde, Dr. Djalma. Boa tarde, Graça. Prazer estar outra vez aqui contigo. O Dr. Djalma Marques é pesquisador do Instituto de Pesquisas de Pernambuco, ITEP, e diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Probióticos Biológicos. O que são probióticos, Dr. Djalma? Probióticos são micro-organismos que contribuem para a vida. E com a medida que nós vamos crescendo, vamos adquirindo mais micro-organismos que fazem parte, finalmente, do sistema imunológico de combate, o primeiro sistema imunológico externo que nós temos. Pra você ter uma ideia, uma criança ela tem mais micro-organismos externos, que não são dela, do que as próprias células do corpo. São 400 a 500 espécies de micro-organismos probióticos que fazem parte da microbiota, que é a flora intestinal, flora vaginal, da flora da orofaringe, dos olhos, da pele, etc. Nós somos revestidos por dentro e por fora de micro-organismos probióticos. Eu conheço muito micro-organismo, que é do meu conhecimento, chamado lactobacilos. São todos lactobacilos ou tem outras coisas? Não, tem outros tipos. Inclusive tem leveduras que também são probióticas. E que tipo é esse que a Biológicos, que é a empresa que o senhor desenvolve no ITEP, usa? Então, nós utilizamos uma colônia de cepas de micro-organismo que é a mais conhecida no mundo, que é chamada kefir real, lá do Cáucaso. Só que nós aperfeiçoamos assim essa colônia, né? Nós conseguimos que essa colônia fique totalmente estável, tá? Não varia muito de micro-organismo e também não perde, com o tempo, não perde-se a capacidade, a potencialidade deles. Por isso que nós denominamos kefir biológicos. São aproximadamente 78 tipos, 78 espécies de micro-organismos diferentes que trabalham em simbiose para favorecer a saúde do indivíduo. E até hoje eu ainda tenho dificuldade de achar o kefir, que é o probiótico que eu conheço, né? Que é desenvolvido lá pela Biológicos. A gente só encontra kefir ou lá mesmo no ITEP, onde funciona Biológicos, ou então em uma rede de lojas chamada Mundo Verde, que tem nos grandes shoppings. Quando é que vem para todo mundo? Não, já tem muitas lojas, Graça. Já tem outras umas 40 lojas mais ou menos aqui em Recife. Outros tipos, além da Mundo Verde. Exatamente. Muitas outras lojas de produtos naturais. Tem uma nova que eu até conheci ontem, chama Pura Vida, se eu não me engano, que é ali na Rua da Praia, uma loja grande. E várias outras farmácias de homeopatia, casa de produtos naturais já tem o kefir disponível. Então eles não têm normativa para registrar o produto. A Anvisa também diz que não tem. E eles ficam jogando de um para outro e a gente pede até o apoio do governo do estado no sentido de agilizar essa questão do registro, porque nós somos a primeira empresa do Brasil a ter o kefir de leite, né, o kefir convencional no mercado, e somos a única do mundo a ter o kefir de frutas. Então isso não é uma coisa pequena, para o Estado é uma coisa importantíssima. Então precisa da interferência até política, junto ao Ministério da Agricultura, para ver como é que eles podem nos ajudar nesse sentido. Agora, Gorete, o que o probiótico tem a ver com saúde? Tem tudo a ver com saúde. O probiótico, esse nome já diz, não é? Ele atua como um todo, não é, na saúde intestinal, que a gente poderia dizer, porque o intestino é a porta de entrada, tá? Tudo que a gente consome passa pelo intestino. E o probiótico, ele dá esse equilíbrio, tá? Ele favorece, não é? Ele, digamos, aumenta essa microbiota, essa flora intestinal. E a gente tem, assim, por exemplo, diversos tipos. Você vai chamar de lactobacilo, mas também tem as bactérias, tem outros também, e que fazem parte dessa flora. E é interessante, como o doutor Djalma falou antes, nós não nascemos com bactérias, digamos, nós nascemos estéreis, né? Mas só que já nos contaminamos no canal de parto, né? Por exemplo, as bactérias das fezes da mãe. Então isso já vai começando uma colonização, tá? Propriamente dita. E com o passar do tempo, como o doutor Djalma falou, isso vai aumentando, né? Então, o leite materno favorece, né, significativamente essa produção, porque existem algumas células, como por exemplo imunoglobulinas A, isoenzimas, que estão presentes no leite materno, que favorecem então
que não haja proliferação, não haja, digamos, instalação de bactérias patógenas, favorecendo então o crescimento dessas bactérias benéficas. Você receita probióticos para os seus pacientes em que circunstância? Olha, eu penso que todas as pessoas poderiam e deveriam usar probiótico. Tá? Diariamente? Pode ser diariamente, sim. Mas a gente pode também, como isso não é possível, não é? E também... Não é possível por causa de preço. Não só isso, não é? Na maioria das vezes, as pessoas não fazem uso de nada diariamente. A não ser de café, que faz parte, mas eu digo assim... Mas se pudesse, deveria algumas fazer. Situações, com certeza, deveria ser, para alguns pacientes, por exemplo, quando eles já estão estabilizados, já tudo bem, então uma vez por mês, a cada 15 dias, né, você volta a usar, como uma manutenção daquele quadro. Para eu explicar para os ouvintes todos o que são os probióticos, eu precisava falar dos concorrentes do Dr. Djalma. Yakult e Activia, por exemplo. Bom, Graça, seguinte, essas empresas que você falou são empresas grandes. Imensas. Imensas. Eu não posso nem falar muito alto, né? Que a gente é tão pequenininho aqui em Pernambuco. Eu quero aprender a qualificar, por exemplo, o que é um feijão bom, um feijão ruim. Isso. O que é uma carne de primeira, uma carne de segunda. Eu queria só ajudar o pessoal a entender isso. Quando a gente fala, por exemplo, um carro importado, aí já pensa que é um carro bom. Se fosse um carro produzido em Pernambuco, era um carrinho fraco, né? Mas, não, né? Mas quando a gente fala de biotecnologia, pode ser exatamente o contrário. Veja, o Yakult, né, falar diretamente como você perguntou, o Yakult tem uma espécie de probiótico, que é o Casei Shirota. E você pode olhar no rótulo do produto, não tem dito que o produto é probiótico. Não tem dito porque ele não é probiótico realmente. Ele contém um probiótico. A Activia, se eu não me engano, tem 2 probióticos, 2 espécies. Nós estamos falando aqui dos produtos da Biológica, estamos falando de 40, 50, 60 espécies de micro-organismos. Bichinhos vivos que vão ajudar lá dentro totalmente do diferente. Então, a doutora Goretti enfatizou a questão intestinal porque ela é nutricionista. Mas deixa eu falar outras coisas. Por exemplo, gripe repetitivas. Então, é um sinal de que a tua imunidade está baixa. Tá certo? Feridas que demoram a sarar. Corrimentos vaginais que você fica tomando aquele produto e de vez em quando volta para o médico e toma novamente, corrimento branco, corrimento amarelado. Tudo é por conta do déficit da microbiota vaginal. Então, o Yakult, o Activia, não pode suprir essa necessidade, porque é um ou 2 tipos de micro-organismo, entende? Já o Immunity, que é o produto que nós estamos lançando agora, e o Kefi também, o Immunity é o Kefi concentrado. Ele supra essa necessidade. Eu tenho um caso de pessoas que têm, por exemplo, corrimento com a cândida, né, aquele corrimento branco, e nós começamos a fazer o Immunity, 3, 4 dias depois já para o corrimento. Porque esse Immunity, ou o Kefi, ele tem outra cândida, que é a cândida Kefi, que vai lá concorrer com a cândida albicans e equilibrar o meio ambiente. Em que momento vocês fazem esses testes? O Immunity, por exemplo, quem recomenda? É você mesmo que prescreve, já que é médico? Como é feito esse teste do produto? Ó, tem corrimento, vai tomar Immunity 3 dias, 4, já viu que melhorou. Então, isso aí, atualmente, eu nem faço muito medicina clínica mais. Você falou que eu sou clínico geral, mas é já meio ultrapassado esse conceito. Mas durante... Como é que você se coloca hoje? Eu coloco como pesquisador somente.